Bom, gente, já está aqui conosco, do outro lado da tela, para bater um papo com a gente. Sempre muito bacana esse papo que a gente bate com ele. Eu me refiro ao historiador, escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. Professor João César, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bom? Bom dia para você e para toda a audiência. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui novamente conosco no Faixa Livre. Uma alegria grande tê-lo conosco para bater esse papo aqui de sempre a respeito dos temas importantes da pauta nacional, sempre começando com uma análise a respeito dos rumos desse governo Lula, que vai chegando aí próximo de completar seu terceiro ano nesse terceiro mandato, como eu sempre digo aqui, envolto a uma série de pressões, contradições e especialmente escolhas que deixam em dúvida os reais interesses dessa gestão. Por mais que seja um governo de ampla aliança, a gente percebe algumas sinalizações muito perigosas à direita. Essa disputa que existe, entre aspas, com o Congresso Nacional, uma oposição muito forte ainda, por mais que o bolsonarismo esteja, de uma forma ou de outra, afetado por essas iniciativas da justiça, enfim, a condenação do Bolsonaro e a iminência de prisão do ex-capitão, a gente vai falar, inclusive, a respeito disso daqui a pouquinho, mas o fato é que o governo Lula vai aos trancos e barrancos, dando uma no cravo e outra na ferradura, como eu costumo dizer aqui no nosso programa. Enfim, como é que a gente pode avaliar nesse momento, professor, a gestão do presidente Lula com um pouco mais de 2 anos e 10 meses de mandato? O que é que pode ser dito sobre esse governo e sobre os rumos que a gente vê a partir das iniciativas que têm sido tomadas? Anderson, acho que podemos, neste caso, o que é raro em termos de conversa sobre a conjuntura política, mas neste caso nós podemos ter uma certa, quase eu diria, objetividade. O governo do presidente Lula estava literalmente nas cordas. Nós muitas vezes conversamos sobre isso. Sitiado pelo Congresso, hostilizado pela mídia corporativa, o governo do presidente Lula parecia sem rumo, sem uma orientação precisa, sem uma marca clara, e isso se refletia nas pesquisas. Hoje se vive uma situação diferente. O governo Lula parece literalmente ter renascido, a popularidade do presidente voltou a ter patamares satisfatórios e já parece possível imaginar que se os ventos favoráveis seguirem, que a reeleição parece uma possibilidade muito forte, talvez até mesmo no primeiro turno. Agora, quando é que isso aconteceu, Anderson? Quais foram as circunstâncias que permitiram essa recuperação do governo Lula? Foram circunstâncias externas. Não foi uma iniciativa do governo Lula, foram circunstâncias basicamente externas, isto é, o tarifaço do Donald Trump, o bolsonarismo conspirando ativamente no exterior, a condenação do núcleo mais importante, o núcleo diretivo da tentativa de golpe envolvendo, pela primeira vez, generais de prestígio de 4 estrelas sendo julgados não pelo Superior Tribunal Militar, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas as melhoras significativas nas avaliações do governo Lula se referem, por exemplo, à aprovação da isenção do imposto de renda até R$5.000. Em outras palavras, Anderson, a partir do momento em que o governo Lula assumiu um viés, uma possibilidade, uma direção de centro-esquerda, as avaliações subiram muito e o governo Lula parece que encontrou um rumo, o da soberania nacional, o que necessariamente implica desenvolvimento, o que necessariamente implica, de alguma forma, sanar algumas dívidas históricas, como a ausência de impostos dos milionários, etc. Quer dizer, se você me acompanha, Anderson, o que eu diria é que o governo Lula teve uma melhora significativa na avaliação a partir do momento em que tomou atitudes mais claras de centro-esquerda. Me parece que esse é o único caminho possível para o governo Lula. Nós já conversamos aqui muitas vezes, não há possibilidade real do governo da Frente Ampla ser um governo de esquerda. Nós somos todos adultos e não há correlação de forças, não há nenhuma possibilidade.
mas o governo Lula só deixará uma marca minimamente positiva, comparável aos primeiros 2 governos do presidente, se o governo tomar algumas medidas muito claras na direção de um posicionamento de centro-esquerda. É o que eu espero que aconteça nessa reta final. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu sinceramente tenho lá minhas dúvidas quando a gente fala a respeito do tema da soberania, se o governo Lula está comprometido de fato com a soberania nacional. A gente vê essas negociações acontecendo. Aliás, houve uma exaltação enorme do diálogo que o Lula estabeleceu com Donald Trump a partir daquela situação envolvendo o bolsonarismo, enfim, a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, a conspiração que ele fez contra o Brasil e as sanções que o Trump estabeleceu contra o nosso país, em especial o tarifaço. O grande problema, professor, é que a base dessa negociação do Lula com o Trump, pelo que tem sido dito, é justamente o tema das terras raras que são, acima de tudo, um exemplo e a necessidade de se mantê-las aqui sob nosso comando. O que está em curso, o que está em questão é justamente a soberania nacional. Quando a gente fala de terras raras, a gente fala de soberania, e parece que esse tema está na mesa. Vários interlocutores do governo já se reportaram nesse sentido, de que o diálogo e as negociações em relação à cessão de terras raras para os Estados Unidos para reduzir os efeitos do tarifaço, aliás, efeitos do tarifaço que eu, sinceramente, tenho visto muito pouco na nossa economia. A grande verdade é essa. Parece que o Lula quer, acima de tudo, beneficiar a turma do agronegócio, que tem sido, de uma certa forma, a principal prejudicada com o tarifaço. Mas o risco que está colocado é justamente entregar a soberania nacional sob a forma das terras raras para os Estados Unidos. Esse compromisso que o presidente Lula tem com a soberania, pelo menos no discurso, se dá na prática, professor? Olha, vamos lá. Eu diria assim, Anderson, por enquanto, nós estamos ainda numa fase propriamente política, tanto do ponto de vista da retórica, quanto do ponto de vista das fotografias. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo afirmaram de maneira peremptória que não haveria um encontro entre o presidente Lula e o Donald Trump. A extrema-direita bolsonarista, de forma, como eles sempre fazem, de forma histérica, afirmava que o presidente Lula seria humilhado, e o que nós vimos foi algo muito diferente. Nós vimos um encontro entre 2 estadistas, nós vimos uma vitória muito importante do presidente Lula, Anderson. Ao contrário de líderes como os dirigentes da União Europeia, o presidente da África do Sul, o presidente da Ucrânia, o presidente Lula se recusou, de maneira diplomática, mas se recusou a ir à Casa Branca. Ele não permitiu que houvesse aquele espetáculo em que o Donald Trump sempre, de uma certa forma, obtém a foto que ele deseja, a circunstância que o torna mais poderoso. Lembremos, Anderson, que o governador do estado de São Paulo, um capitão do exército, disse que a personalidade do Donald Trump exige que ele sempre tenha uma vitória. Por que o presidente Lula não dá para ele uma pequena vitória? Que seria conceder essa forma de humilhação. Isso não aconteceu. O presidente Lula, de fato, até agora, tem sido o único dirigente mundial que realmente não baixou a cabeça e não se curvou diante do Trump. Isso é uma vitória muito importante, é uma vitória pessoal, do ponto de vista da política para o presidente Lula. Nenhum outro dirigente mundial manteve a atitude altiva do Lula, do presidente Lula, em defesa da soberania nacional. Então, isso acho que conta muito. Mas, para que conte de fato, nós vamos precisar de algumas ações bem objetivas no plano interno. Por exemplo, a aprovação da isenção do imposto de renda foi muito importante. O governo apoiar o fim da escala 6x1 é fundamental. O governo levar adiante com força um projeto para que as bets, os bancos, os bilionários, sejam finalmente taxados. E veja, o que o Fernando Haddad propõe é até modesto. Ele propôs para os bilionários 10%. É muito pouco, é o número de pessoas ínfimo diante da população brasileira. Então,
Eu acho que houve uma vitória importante, sim, muito importante no plano internacional, mas essa vitória no plano internacional, ela só repercutirá, ela só se manterá importante até 2026 se ela for seguida por ações bem concretas no plano interno. Nesse plano interno é que o governo do presidente Lula tem tido dificuldades reais de fazer o que de fato interessa. Eu, sinceramente, professor, eu questiono um pouco essa tese de que o Lula foi o único líder global que se impôs ao Donald Trump. A gente viu o Xi Jinping, presidente da China, também se colocando numa posição bastante altiva. O próprio Gustavo Petro, que, aliás, tem sido ameaçado diretamente pelo Donald Trump ao longo dos últimos tempos, ele mantém ali uma postura firme em relação ao presidente dos Estados Unidos. Agora, no cenário interno, o senhor citou aí essa questão envolvendo a taxação sobre as bets, enfim. O governo perdeu aquela MP 1303, já acabou caindo, não sendo votada pelo Congresso Nacional, acabou aprovando as medidas de uma forma ou de outra num projeto. O problema é que, ainda que eventualmente as bets sejam taxadas, há questões fundamentais ali que são muito pouco faladas em relação a ataques a direitos da classe trabalhadora, em especial o seguro-defesa dos pescadores, uma limitação dos recursos que acabou sendo, por sorte, impedida ali por uma união, uma unidade um tanto exótica entre o PL e o PSOL, que acabaram derrubando essa situação envolvendo o seguro-defesa, também a questão do INSS, a redução ali do tempo do período para se fazerem as vistorias, enfim. Uma situação, algumas questões aí que são ataques diretos à classe trabalhadora e que foram um pouco colocados diante dessa situação envolvendo aquela MP que falava da taxação dos BBBs, bancos, bets e bilionários, enfim. É evidente que essa questão envolvendo o imposto de renda foi uma vitória fundamental para o governo Lula, uma promessa de campanha, não há como negar, muito importante essa medida para o país, para a classe trabalhadora, ainda que, mais uma vez, eu sempre digo isso, não se corrige ou não se corrigiu a tabela do imposto de renda de maneira plena a partir dessa medida tomada pelo governo Lula e aprovada pelo Congresso Nacional. A gente está próximo ali dessa correção, mas ainda não chegamos a uma correção que deveria ser natural no Estado brasileiro, a gente corrigir a tabela do imposto de renda à medida que o tempo fosse passando, mas, infelizmente, as últimas gestões de direita, e golpistas, diga-se de passagem, não fizeram isso aqui em relação ao nosso país. Mas eu queria só tratar de mais uma coisa envolvendo o governo, professor. Por mais que o Lula ele tenha que governar com esse Congresso, agora que a gente está a menos de um ano das eleições, um Congresso, mais uma vez, de direita, opositor, onde a dita correlação de forças é prejudicial ao governo, por mais que eu questione essa tese, obviamente, correlação de forças se constrói com a sociedade, mas, de toda forma, enfim, a partir das escolhas que foram feitas. Não seria a hora do presidente se distanciar dessa lógica dos acordões que guiaram o seu governo até aqui, para que a gente tenha uma gestão efetivamente popular? Eu acho que sim, Anderson. A dúvida que eu tenho, que eu compartilho a sua questão inicial, a natureza deste terceiro governo Lula é uma natureza muito complexa. Não somente porque a eleição envolveu uma frente ampla bastante variada. Se nós lembrarmos, Anderson, próximo ao segundo turno, o presidente Lula recebeu apoios inesperados. Armínio Fraga, Fernando Henrique Cardoso, José Serra. A Simone Tebet tornou-se um nome muito importante no segundo turno. Há um símbolo que talvez ajude a compreender o que foi articulado e a dificuldade do governo da Frente Ampla por parte de políticas de centro-esquerda. Você se recorda, Anderson, que no segundo turno, atendendo a uma sugestão da hoje ministra Simone Tebet, o presidente Lula deixou de usar camisas vermelhas e passou a usar roupas brancas ou claras. Uhum. Eu acho que já era uma indicação importante. De fato, o Partido dos Trabalhadores nominalmente venceu como cabeça de chapa, mas o Partido dos Trabalhadores não exerce o poder de maneira autônoma. Não há condições objetivas para isso. A eleição no Congresso foi bastante desfavorável. Em 2022,
Nós já conversamos sobre isso aqui, Anderson. Se o Bolsonaro foi o grande derrotado e se o presidente Lula foi o grande vitorioso como políticos individualmente, a força política realmente eleita com poder em 2022 foi o bolsonarismo, foi a extrema-direita. No Congresso, maioria absoluta. Se aos 45 minutos do segundo tempo, se Hugo Mota pautar o impeachment, eu não sei qual será o resultado. Não será nada fácil evitar que o Congresso aprove o impeachment para seguir para o Senado. Tal a desproporção na correlação de forças. O governo só teve alguma esperança de deixar uma marca positiva quando medidas populares foram tomadas, quando o governo caminhou na direção de um governo mais popular. Mas eu tenho dúvidas que essa seja, de fato, a decisão do presidente Lula para esse terceiro mandato. O que me preocupa e me entristece, porque creio que o presidente Lula está no momento em que ele precisa pensar no seu legado, no que ele deixará como legado para o futuro. O mais importante líder popular da história do Brasil. Eu acho que o único político que pode rivalizar com o presidente Lula em termos de importância na história republicana é o Getúlio Vargas, com, no entanto, uma diferença significativa, tanto positiva quanto negativa. Diferença positiva. O presidente Lula eu creio que ninguém tem dúvida do espírito democrático do presidente Lula. Eu quero dizer, o Partido dos Trabalhadores enfrentou circunstâncias muito adversas. O mensalão, em 2005, que parecia inviabilizar a reeleição do presidente Lula, a prisão do seu presidente, o José Genuíno, um homem cuja honradez, mesmo os adversários políticos sempre reconheceram. A autêntica perseguição política feita ao mais importante, eu considero, ao mais importante quadro do PT, um homem cuja estratégia e iniciativa, dificilmente em 2012 o presidente Lula teria vencido a eleição, que é o José Dirceu. Foram presos. A prisão de 2 tesoureiros do PT. A verdadeira caça às bruxas realizada pela Operação Lava Jato, demonizando o Partido dos Trabalhadores e, especialmente, o presidente Lula. Então, a circunstância, mesmo nessas circunstâncias, o Partido dos Trabalhadores acolheu todas as decisões da Justiça, incluindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, ninguém pode atribuir ao Partido dos Trabalhadores ânimo golpista. O Getúlio Vargas, em 1937, deu um golpe de Estado, um autogolpe, e inaugura uma terrível ditadura, a ditadura do Estado Novo, que dura 8 longos anos, e que tinha como chefe de polícia um homem, o Felipe Miller, que era um torturador tão sádico e cruel quanto Carlos Alberto Brilhante Ustra. Isso é uma mácula, né, uma imagem do presidente Getúlio Vargas historicamente. Ponto do presidente Lula que é negativo em relação ao presidente Vargas. O presidente Getúlio Vargas, nos últimos anos da ditadura do Estado Novo, através de negociações muito hábeis com os Estados Unidos e com a Alemanha, mas especialmente com os Estados Unidos, e ao retornar ao poder, o presidente Getúlio Vargas permitiu que o Brasil moderno surgisse. Criação da Petrobras, criação do CNPq, criação da CAPES, criação de Volta Redonda. O Brasil ganha uma infraestrutura competitiva internacional que permitiu o Brasil chegar, no governo do presidente Lula, a 6ª economia mundial. Hoje, voltamos à 8ª posição. Sem as mudanças infraestruturais profundas do presidente Getúlio Vargas, seria impossível. O trabalhador brasileiro teve, durante o governo Getúlio Vargas, um caminho muito claro de reconhecimento de direitos que, num país de passado escravocrata, pareceria impossível. Eu me refiro à consolidação das leis do trabalho e a criação de algo muito importante, Anderson, que foi perfeitamente sistematizado no governo Vargas, que é a Justiça do Trabalho, que talvez seja a única esfera do Estado brasileiro que não foi criada para favorecer a elite. A Justiça do Trabalho não tem outra esfera do Estado brasileiro que defendesse de maneira tão clara
o trabalhador e as classes mais vulneráveis. Agora, neste terceiro governo Lula, medidas realmente populares de enfrentamento, porque todas essas medidas populares, Anderson, elas não foram fáceis de conquistar. Quando surgiu o CLT, quando surgiu o 13º salário, férias, sempre as manchetes são as mesmas. Qualquer pessoa que procurar no Google, 13º salário, férias, a economia brasileira vai quebrar. A economia brasileira, como se diz ainda hoje, quando há qualquer tentativa de beneficiar o trabalhador. Mas mantenhamos a esperança, Anderson, que nesse pouquíssimo tempo que resta, que o governo do presidente Lula compreenda que ou o governo, de fato, toma medidas populares que implicam conflito, ou o legado do governo do presidente Lula não estará à altura da trajetória do presidente. O senhor citou a Justiça do Trabalho, aliás, tem sido desmontada a Justiça do Trabalho no nosso país, a partir de ações do próprio Supremo Tribunal Federal. A gente tem falado muito a respeito disso, que o Supremo tem passado por cima da Justiça do Trabalho no nosso país, infelizmente. Enfim, professor, eu ainda tenho um último questionamento em relação à questão do presidente Lula, do governo, para a gente passar para a discussão sobre o Jair Bolsonaro e a extrema-direita. Um eventual quarto mandato do presidente Lula, a partir dessa sua análise importante de que o presidente precisa tomar ações no sentido de beneficiar a classe trabalhadora na direção da centro-esquerda, enfim. O eventual quarto mandato do Lula pode romper com essa lógica de governabilidade com a direita neoliberal que está colocada no nosso país? O presidente Lula pode fazer a escolha na campanha de construir uma unidade com o povo brasileiro, com a classe trabalhadora e deixando de lado os acordos de gabinete para ter uma governabilidade a partir das ruas? Isso não vai acontecer, Anderson. Isso não vai acontecer, infelizmente. Porque para que esse projeto fosse viável, nós estamos em novembro de 2025. A eleição é em outubro de 2026. Para que esse projeto fosse viável, ele deveria ter começado pelo menos em junho deste ano. Isto é, vou fazer um paralelo rápido. Veja o caso do México, em que o presidente Andrés Manuel López Obrador conseguiu vencer uma oposição feroz, conseguiu vencer graças à mobilização da sua militância. Numa campanha notável, 2 anos antes da eleição presidencial, milhares de jovens batendo de porta em porta, literalmente, ele é evangélico, mas evangélico mesmo, batendo de porta em porta em todos os estados mexicanos, no talvez tenha sido a maior mobilização popular da história do México, excluindo-se, claro, a Revolução Mexicana de 1910. O resultado foi acachapante, ele obteve uma vitória consagradora e obteve maioria na Câmara e no Senado. E ao começar o governo, ele tomou uma decisão. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, o López Obrador fazia o que ele chamava de manhaneiras, as alvoradas, os amanheceres. E ele dava entrevista às 7 horas da manhã, Anderson, todos os dias. E com isso ele estabelecia um canal direto de comunicação com o povo e estabeleceu uma força muito grande. Um governo que se desejava popular, que na história do México incluiu o pobre no orçamento, que era uma novidade absoluta, e ele terminou o mandato com uma aprovação em torno de 60% a 62%. A sua sucessora, a primeira mulher presidente do México, a Claudia Sheinbaum, obteve uma vitória de 62%. Percebe o que eu estou dizendo, Anderson? Ele passou 4 anos reforçando a base popular e o resultado veio na eleição da sua sucessora, que foi eleita com o mesmo percentual da sua aprovação. Não estou dizendo com isso que houve uma transferência direta de todos os votos, isso não existe, mas houve uma atmosfera de luta política popular que foi muito importante para a sucessão no México. No caso do Brasil, que temos apenas 4 anos de governo, no México não há reeleição, mas são 6 anos de governo. Acho uma excelente estratégia, uma opção muito boa. No caso do governo do presidente Lula, se ele desejasse, em 2026, evitar os acordos de gabinete para governar de maneira mais popular,
Agora, eu acho que não há mais tempo, Anderson. Realisticamente falando, você teria que iniciar uma mobilização permanente a partir de agora, porque nós estamos falando de 11 meses. 11 meses para o resultado da eleição. Para a campanha, que principia em agosto, nós estamos falando de 7 meses. 7 meses e meio. Eu acho que, infelizmente, já não é possível pensá-lo. Certamente, parece que a estratégia eleitoral será a montagem de outra frente, cujo mote, neste caso, será a soberania. A luta pela soberania contra a tentativa de interferência norte-americana e, sobretudo, contra uma extrema-direita que, obviamente, se desespera e agora pretende fazer uma equivalência entre narcotraficante e terrorista, de modo a facilitar uma possível futura intervenção norte-americana. Me parece que o mote da campanha será a soberania, a retomada do desenvolvimento, que já está acontecendo muito lentamente, mas uma campanha de caráter mais popular, abrindo mão dos acordos nos quais o presidente Lula é o grande artífice, infelizmente eu não vejo esse cenário não, Anderson. Professor, mudando de assunto aqui, eu já quero entrar na discussão sobre a extrema-direita e a gente, antes de falar do Bolsonaro, eu queria ouvi-lo a respeito de algo que a gente teve aqui no Rio de Janeiro recentemente, cerca de 2 semanas atrás, que a gente cobriu aqui, acompanhou muito de perto, é esse massacre lá nas favelas, núcleos complexos do Alemão e da Penha, massacres produzidos pelo governador Cláudio Castro, pelas polícias do Cláudio Castro, 121 mortes, 4 policiais também foram assassinados nessa chacina que a gente teve, a maior da história do país quando se fala em uma operação das polícias, enfim, uma operação que muita gente classifica como de caráter político, do Cláudio Castro tentando se colocar como alternativa aí, ou se cacifar para uma vaga no Senado, já que ele deve concorrer nas próximas eleições a um posto como senador. Eu queria uma análise sua a respeito disso, especialmente do caráter político dessa operação, diante dessa dinâmica, dessa lógica que a extrema-direita defende do extermínio da classe trabalhadora, do povo preto, pobre e favelado aqui no nosso país, enfim, essa dinâmica ou essa estratégia de segurança pública que passa fundamentalmente pelo massacre dos povos aqui no nosso país. Como é que você avalia essa operação e o caráter político dela em especial? Vamos lá. Essa operação, esse caso é complexo, não é, Anderson? Porque 70% do Rio de Janeiro, hoje, do território do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, são dominados ou pelo narcotráfico ou pela milícia. Isso é inaceitável. Isso quer dizer que 70% dos fluminenses não vivem num Estado democrático de direito. Isso quer dizer que 70% dos fluminenses enfrentam um cotidiano com barricadas. E enfrentam um cotidiano com uma outra lei. Se você está num território dominado pela milícia ou pelo narcotráfico, e cada vez mais eles são miméticos e agem da mesma forma, você não compra, como eu e você, Anderson, um botijão de gás a 80, 90 reais. Você tem que pagar 150 reais. Você não pode, como você e eu, Anderson, escolher qual serviço nós vamos utilizar de Wi-Fi, qual operadora nós vamos utilizar. Nós só temos uma opção, que é o serviço fornecido por eles. Então, essa situação já se alastra há décadas. E a população está, obviamente, cansada, desiludida, desesperançada. É como se não houvesse Estado. O Estado apenas existisse para cobrar imposto. Quando ocorre a revolta no Arraial de Canudos, Anderson, ocorre em alguma medida porque, para eles, o Estado apenas cobrava imposto e a força da polícia era utilizada para proteger os mais poderosos. Tudo começa em Canudo, quando os conselheiristas, os canudenses, compram um lote de madeiras para fazer construções no Arraial de Canudos. Eles pagam, mas a madeira não é entregue. E quando eles tentam reclamar, a polícia literalmente os reprime. Começa, então, a revolta de Canudos.
O Estado apenas estava presente para cobrar imposto e para proteger os mais poderosos. Para quem vive em comunidades ou nesses bairros dominados pela milícia e pelo narcotráfico, a situação é similar, Anderson. E a democracia não é mais um direito, virou um dever. Se você não votar a cada 2 anos para governador, presidente, prefeito, etc., se você não votar a cada 2 anos, você não ganha o certificado do TSE e você não pode tirar carteira de trabalho, passaporte. A democracia vira um dever, uma imposição, não um direito que se exerce com alegria cidadã. Então, o apoio dado ao Cláudio Castro, que ganhou 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o apoio das pesquisas, eu tenho a impressão, Anderson, que a nossa leitura tem sido muito apressada, porque nós somos levados a pensar que se trata de um apoio ao político Cláudio Castro. Eu acho que não, Anderson. Eu acho que é o apoio a uma política de governo em que o Estado se faz presente em áreas onde ele não está. E quem mais sofre com a violência do crime organizado, Anderson, não somos eu e você, são as pessoas mais vulneráveis, as que vivem, olha, em Bento Ribeiro, em Caxias, em Campo Grande, no Pavãozinho, no Cantagalo, no Jacarepaguá, no Tanque, áreas dominadas fortemente pelas milícias. Então, a operação ela produz um efeito de catarse para a população. A população sabe que não vai mudar nada. Hoje, no Complexo da Penha, está o Comando Vermelho. E aquelas 100 pessoas que foram mortas rapidamente serão substituídas. Mão de obra barata. E o DOCA continua livre, continua solto. Então, do ponto de vista da efetividade da operação, a única efetividade da operação é produzir uma catarse coletiva. É como uma tragédia grega. Mas talvez produza um efeito terrível, que eu anunciei numa dessas conversas que eu tenho, e as pessoas ficaram chocadas. E 48 horas depois, o Cláudio Castro confirmou o que eu disse. O efeito é, o consórcio da paz, a única coisa que pode oferecer é guerra. E o consórcio da paz, isso é bem importante agora, Anderson, o consórcio da paz, ele defende o Estado mínimo, são todos neoliberais. Portanto, na pesquisa favorável ao Cláudio Castro, eu vejo uma chance para a esquerda. Porque o que essas pessoas estão de fato apoiando não é o Cláudio Castro, político, insignificante, irrelevante, medíocre. As pessoas estão apoiando uma ação do Estado de fazer-se presente. Mas tornar o Estado presente não apenas com fuzil, mas com escola, educação, saúde, lazer, essa não é uma proposta do Consórcio da Paz. E o que pode surgir desse Consórcio da Paz, o que eu anunciei, que pareceu para algumas pessoas absurdo, eu dizia, Anderson, que provavelmente surgiria uma competição macabra entre o Consórcio da Paz, que o Zema faria uma operação, se a operação do Cláudio Castro resultou em 120 mortes, então em Minas, 125. Então em Goiás, 140. Então em São Paulo, 200. Vamos lá, vamos bater o recorde. E de fato, o Cláudio Castro, há mais ou menos 72 horas, anunciou que haverá operações em outros estados. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, o próprio Cláudio Castro já adiantou que teremos aí pelo menos umas 10 operações já agendadas até o final do mandato. A gente conversou a respeito disso na semana passada. O problema, professor, é que, infelizmente, as soluções dadas por governadores e por figuras da esquerda, especialmente do Partido dos Trabalhadores, eu me refiro ao governador do Ceará, o Eumano de Freitas, que fez também um morticínio na semana passada, matou ali 7 pessoas numa operação policial também. O próprio vice-presidente do PT, Washington Quaquá, defende o discurso de que bandido bom é bandido morto, tem que ir para a vala mesmo, enfim. A esquerda não tem sabido dar soluções devidas a essa questão. É fundamental que o Estado se faça presente nessas regiões periféricas de favela, não com seu braço armado, mas sim com ações efetivas para defender o direito das pessoas que moram nessas regiões. Não é o que a gente tem visto, infelizmente, em gestões de esquerda e também de figuras proeminentes da esquerda aqui no nosso país. Fica-se muito no discurso, mas a prática é um pouco diferente por parte da esquerda. Isso é muito prejudicial e muito preocupante diante do que está colocado, da efetividade que há desse discurso
da segurança pública que defende o ataque às regiões periféricas do nosso país. Para a gente fechar aqui o nosso papo, professor, que eu sei que o senhor está com tempo limitado, daqui a pouco o senhor tem que levar o João na escola, inclusive eu queria entrar nesse tema envolvendo o Jair Bolsonaro, porque com os votos de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, negou na última sexta-feira os chamados embargos de declaração, que são um instrumento ali processual usado pela defesa do Jair Bolsonaro depois da condenação dele para tentar corrigir eventuais omissões, contradições ou obscuridades no acórdão do julgamento que aconteceu lá no STF. Diante desses resultados, os advogados do ex-presidente avaliam já apresentar o tal dos embargos infringentes, capazes de alterar no mérito uma sentença. As regras para que se protocole esse tipo de recurso, no entanto, são muito rígidas e reforçam uma sensação de um desfecho desfavorável para o ex-capitão. Normalmente, o Supremo aceita esse tipo de embargo, o relator aceita esse tipo de medida quando há, no mínimo, 2 votos contra a condenação. E tivemos apenas um voto do ministro Luiz Fux, que, aliás, nem participou do julgamento dos embargos de declaração. Professor, a papuda está cada vez mais próxima do Bolsonaro, é o que a gente percebe a partir das decisões lá do STF. O que a prisão do ex-capitão pode ocasionar para a extrema-direita? A prisão, efetivamente, não a condenação que já aconteceu, mas uma ida do Bolsonaro para a prisão. O que é que isso pode produzir para a extrema-direita no país? No primeiro momento, deve permitir uma série de lives, de memes e de vídeos. Mas a extrema-direita pode produzir memes, vídeos e lives como sem fato concreto. Eu não creio que o Bolsonaro continue sendo importante em 2026. É claro que ele continuará sendo um puxador de votos importante, sem dúvida. Será um cabo eleitoral de peso. Isso seria tolo negar. Mas o bolsonarismo como movimento político, eu acho que se condenou no instante em que se afastou do que seria o seu legado, que é o patriotismo. E eu falei isso aqui com você, Anderson, lá atrás, quando ainda ninguém falava disso. Eu me referi à morte precoce do bolsonarismo, ou o desaparecimento precoce do bolsonarismo, que eu acreditei que tinha muitas possibilidades de permanecer um movimento importante e até fortalecido pela ausência do Bolsonaro, isto é, por não ser mais refém do Bolsonaro, do clã que unicamente pensa nos interesses da família. Em termos shakespearianos, é o verdadeiro tirano. No teatro shakespeariano, há 2 figuras que definem a política, o rei e o tirano, o rei ou a rainha e o tirano. O rei é aquele que subordina o interesse seu ao bem comum. Ele se sacrifica pelo bem de todos. O tirano, pelo contrário, subordina o interesse comum ao interesse próprio, ao seu proveito e de sua família e dos seus. Que o Bolsonaro é a típica figura shakespeariana do tirano, que no teatro shakespeariano sempre termina mal, mas termina mal porque é sempre abandonado pelo povo. É uma lição importante do teatro shakespeariano que eu acho que o bolsonarismo está atualizando. Então, eu não prevejo, o cenário não parece favorável no momento para grandes manifestações de rua, por exemplo, em protesto contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro. O que não seria o caso, isso é um ponto importante que eu vou mencionar agora, Anderson, não seria o caso se as condições de saúde do presidente Bolsonaro não recomendarem a papuda, ou se a saída da papuda for apenas simbólica, se as condições de saúde do presidente Bolsonaro sugerirem a prisão no Estado-Maior do Exército, na sede da Polícia Federal, como foi com o presidente Lula em Curitiba, ou uma prisão domiciliar, me parece que seria muito importante que a esquerda não insistisse numa espécie de... Ou seria muito importante que nós não tivéssemos, em relação a esse episódio, nenhuma carga emocional, que é o que sempre caracteriza a extrema-direita. O julgamento foi claro, a justiça foi feita, nos embargos apresentados agora, um dos argumentos da defesa é que o ex-presidente havia sim planejado o golpe, mas desistiu de dá-lo, que é absolutamente notável, porque o crime, o tipo penal não é para golpe dado, é para golpe tentado. Então, eles reconhecerem que houve tentativa de golpe, mas que ele desistiu, por si só já é bastante peculiar. Então, mas me parece importante que nessa reta final
que nós mantenhamos a serenidade e que nós saibamos reconhecer que o que caracteriza a esquerda não é o desejo de vingança, que é o que está por trás da extrema-direita. A forma como o presidente Lula foi tratado pela Operação Lava Jato não era justiça aquilo, Anderson. Era vingança. Era a produção coletiva de uma catarse para buscar um bode expiatório. Aquilo já nada tinha a ver com justiça. Como a Operação Vaza Jato revelou, as trocas de mensagem entre os procuradores está entre as coisas mais obscenas da história do Brasil. Nós não estamos buscando vingança, nós queremos justiça. Me parece que essa serenidade nessa reta final será fundamental para que o Bolsonaro desapareça lentamente de cena. A única possibilidade que eu vejo do Bolsonaro voltar a mobilizar uma multidão expressiva em ano eleitoral é se nós trocarmos a justiça pela vingança. Isso equivale a dizer, se a saúde do ex-presidente for efetivamente delicada, eu acho que ele não tem condições de enfrentar a Papuda. Aliás, eu e o José Dirceu pensamos o mesmo. Aqui eu tenho a companhia do José Dirceu. O mais importante é compreender que julgamento realizado, condenação expressiva, cumprir a pena. O ex-presidente tem 70 anos e tem uma condição física vulnerável. Eu não creio que nós temos que manter realmente a serenidade. O mais importante é que fique caracterizado o crime, o julgamento, a condenação, o cumprimento da pena. Mas se o cumprimento da pena for no Estado-Maior do Exército ou numa cela especial da Polícia Federal, em nenhuma circunstância me oporia, não creio que a esquerda deva insistir em algo além da justiça. O que nos caracteriza não é o desejo de vingança, é a vontade de justiça. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É o desejo de justiça, é que o Bolsonaro cumpra aí a sua pena, seja lá onde for, acima de tudo que ele fez de mal para o país. Professor, já vou liberar o senhor, que o senhor está tão atrasado aqui. Obrigado pela presença aqui, levar o João na escola. Em breve a gente volta a conversar. Obrigado, Anderson. É um prazer falar com você. Um abraço. Um grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com João César de Castro Rocha, professor João César, que é historiador e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, além de escritor.